No ano retrasado, conversei com a Amanda Ramalho, que ela Do Pânico. do Pânico, ex-Pânico, que hoje ela tem um podcast, que ela fala muito sobre ela ter descoberto um diagnóstico de autismo depois de mais velha, né? Isso é uma coisa que eu vi alguns conhecidos também, que tiveram esse diagnóstico depois de mais velhos, e eu tenho visto cada vez mais desses diagnósticos. E aí, a minha pergunta para você é: nós temos mais pessoas com autismo no dia de hoje, ou nós subnotificávamos o autismo antigamente, ou não tínhamos os meios suficientes para a gente diagnosticar essas pessoas com autismo? As duas coisas. Né? Então, as duas coisas. Então, assim, primeiro, existe gente diagnosticada com autismo. Eu vou pegar autismo e TDAH, mas são inúmeros transtornos, que hoje existe uma supranotificação. Só que existia uma subnotificação. Então, não é nem assim, antigamente não tinha e hoje tem, e todo mundo que tem hoje tem de fato. Porque, de novo, quando você começa... e felizmente, né? Felizmente existem muitas leis que protegem o autista e tem toda essa questão, você acaba gerando uma atenção para isso. Então, qual que é o grande problema? É sempre a pessoa séria, as instituições sérias, as pessoas que cuidam do autista de forma séria, porque de fato, cara, o autismo é uma coisa que ela precisa ser olhada com muito carinho, muita atenção do sistema de saúde, do governo, das leis, né, esse tipo de coisa. Mas a gente está lidando com humano, né? Pessoas que falam assim, isso aqui pode me dar uma vantagem. Eu ser autista, eu ter o cordãozinho lá vai me dar algum tipo de vantagem, enfim. O que estraga toda como fala assim, eu ia falar militância, que não é um bom nome, mas assim, combate. todas as pessoas que de fato... Se a gente pegar exemplos da sociedade assim, por exemplo, o Brasil é um país extremamente racista. A gente sofre muito com o problema do racismo. Agora, quando alguém fala assim, o criado mudo, não pode falar criado mudo, fala, cara, você tá zoando o rolê todo. Tem pessoas sérias sofrendo racismo, você vai falar do criado mudo, que nem é, inclusive, né? A origem não é essa, nem inventaram essa origem, e ainda né? inventaram. Então, você entende? Você bagunça todo o movimento de pessoas que de fato estão trabalhando com aquilo. Então, assim, eu trabalho muito com famílias autistas. Na escola a gente tem muito caso, instituições de autismo que me chamam para palestrar, a gente vai conversar, porque o principal problema do autismo é a dificuldade de comunicação. Então a neurocomunicação sempre tem essa conversa com as instituições, tem gente maravilhosa fazendo isso, e sim, era subnotificado. Só que agora, principalmente o TDAH, o autismo ainda é mais sério, né? Agora, cara, TDAH é absurdo. Eu tenho TDAH. Porque quando eu falo que eu tenho, você fala, eu também tenho. Eu falo, caramba, e aí, como é que foi lá o seu laudo neuropsicológico? Não, pô, fiz lá no TikTok, lá, 10... No BuzzFeed, no BuzzFeed aqui. 10 passos para ter... Você até falou o negócio do psicólogo, do psiquiatra. Quando eu fiz esse que eu te contei, que eu demorei um processo quase 6 meses. A neuropsicóloga fazendo exame comigo toda semana. Toda semana ela me dava texto para ler, ela me dava não sei o que, ela fazia jogo de memória, ela fazia um monte de coisa. 6 meses para chegar e falar para mim, sim, você tem TDAH, e me entregar um laudo. Quando ela falou que eu poderia tomar remédio, ela falou, você pode tomar Ritalina e tal, só que aí eu tenho que te encaminhar para um psiquiatra. Falei, por via das dúvidas, me passa, eu quero ouvir uma opinião de um outro profissional. Aí eu lembro que eu cheguei numa psiquiatra, eu tô com suspeita de TDAH, não falei nada do laudo, eu falei, tô com suspeita de TDAH. Ela abriu uma gaveta, aí pegou tipo um formulário e falou, preenche esse formulário aqui. Aí tava lá, você esquece a chave? Você... É possível, velho. Fiz lá um formulário, jura, 15 minutos igual você. Saí de lá com uma guia, aquela amarelinha lá da receita, de Ritalina. E, cara, Ritalina não é aspirina, mano, que você tomei, não deu nada e beleza. Não, mano, Ritalina é um remédio brabo do caramba, velho. Ele mexe num sistema porque ele precisa aumentar a tua capacidade de gerar dopamina, porque o que é o TDAH? É a falta de dopamina no sistema. Também, sabe motor que precisa de 1 litro para funcionar e tá vindo 800 ml, que ele dá uma cabeçada, assim, é isso. Agora, quando você... Tá ligado? Eu gosto de usar esse exemplo. Quando você liga a mangueira pela primeira vez, sai água, mas tem ar no sistema. Aí o que a Ritalina faz? Ela põe aquela água
constante. Ela te equilibra. Por isso que, inclusive, você conhece o Simon Vega? Sim. TDAH pra gente grande. Sim, a gente trouxe ele aqui já. Então, ele sempre conta nos podcasts que ele foi usuário de cocaína há muito tempo. Então, ele usava cocaína e ele falava, nossa, que estranho, que agora com a cocaína eu tô equilibrado. Bem, né? Porque subiu a dopamina. Aí vem um bando de animal e fala, Ritalina e cocaína é a mesma coisa. É igual falar assim, água e gasolina molha. As duas molham. Mas falar que é a mesma coisa é de uma idiotice tremenda. E tem gente bastante grande falando esse tipo de absurdo na internet. Antes de continuar esse vídeo daqui, eu quero pedir pra você deixar o seu like, porque é muito importante pra gente, e pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal de cortes. A gente tá começando esse canal daqui, então cada inscrição importa pra gente continuar crescendo e produzindo conteúdo de qualidade. E quero avisar que o meu livro, Tudo que Seus Pais Não Te Ensinaram, mas Você Precisa Saber, lançado pela editora Maquinaria, já está à venda. Você pode comprar no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado ou nas melhores livrarias. De volta pro corte. Então a questão é, existia um problema de notificar, e ainda existe, porque, de novo, é clínico. É do tipo, como é que você fala que alguém tem alguma coisa? Se é o colesterol, você tira o sangue, olha e fala. Porque se parar pra pensar, tipo, o autismo, beleza. Eles têm, a partir de um certo grau de autismo, ele é muito óbvio. Sim, sabe? Só pra saber assim, você tem grau 1. O que é o grau 1? Você sabia, assim, fofocas do rolê, assim, do rolê científico. Você sabe que as famílias de autista nível 1 sofrem preconceito, inclusive de famílias, às vezes, do 2 e do 3? Porque, tipo assim, por causa de você que as pessoas acham que autismo é invenção, e autismo não existe, autismo... Cara, o ser humano é um louco, velho. O ser humano é muito louco e ele consegue arrumar treta onde não tem, assim. Mas, então assim, a resposta não é brincadeira, não é uma invenção da indústria farmacêutica, existe, porém, virou mercado, virou festa, né? Porque movimenta muito, gera muita coisa, assim. Mas falar que não tem, falar que não existe, falar que... Não existe uma questão aqui, me veio aqui agora que existe uma questão de viés. Porque fala assim, sabe, a gente viu os anos 90. Se tu colava com colesterol no médico, qual era a primeira coisa que o cara ia falar pra você? Corta o ovo. Então, não deve existir também uma questão de viés do qual que é a doença da moda? Sim, total. Você quer ver um exemplo? Você já ouviu falar de narcisismo, né? Sim. Puta, agora tudo é narcisismo. Isso, tudo é narcisismo. Mas você já viu alguém se autodiagnosticar narcisista? Nunca. Nunca. Porque não é legal. Então, TDAH é descoladinho. Sou um cara hiperativo e... Às vezes... Porque, por exemplo, e isso eu falo... Eu gosto muito de falar pra molecada que é diagnosticada com TDAH. E aí eu tenho lugar de fala. Eu sou diagnosticado, então eu posso falar mais aberto, né? Eu falo pra eles assim, nunca use o seu TDAH pra desculpa. Você fez uma merda e falou que tem TDAH. Quando você sabe que tem TDAH, sabe o que você tem que fazer? 2 vezes melhor, você tem que saber. Por exemplo, eu sou um cara que chego atrasado naturalmente. A minha alma é de pessoa atrasada. Só que eu nunca chego atrasado dos meus compromissos. Nunca. Por quê? Porque eu sei que se eu deixar correr natural do jeito que o meu sistema eu saio de Mauá hoje. Aí eu vou fazer... A gente tá aqui em São Paulo. Aí eu falo assim... é 8 horas o podcast? 7h30 dá tempo de eu sair de Mauá e ir lá. O meu cérebro natural, ele pensa isso. Aí tem uma área que eu desenvolvi que ele fala assim, sai 6 horas, cara. Sai 6 horas. Se você chegar lá adiantado, senta lá, manda um e-mail, edita um vídeo. Você não precisa... Eu nunca chego atrasado. Então assim, eu chego atrasado porque tem TDAH. Não, o fato de você saber que tem TDAH é você tem que chegar primeiro. É você usar isso terapeuticamente. Exemplo... Fome aumenta a dopamina. Então é um negócio natural de você ir buscar comida, senão a gente ia ter preguiça. Deixa assim e aí morrer de fome. Então a natureza fez a gente, dopamina sobe quando você está com fome. Se eu chegar em casa e tiver que ler um livro, ou ler um artigo, escrever alguma coisa, eu tô com uma demanda para fazer e tô com fome, se eu comer para fazer depois, eu vou baixar a dopamina. Então eu treinei o meu cérebro para... Eu só vou fazer se eu ler 10 páginas do artigo. Só vou comer depois de 10 páginas. O que o cérebro faz? Então vamos ler, mano. Bora ler. Bora ler que é isso aqui. Aí vou lá, leio com o maior fervor, da hora que dá 10. Nossa, recompensa. Comer. E aí eu posso comer em paz, sentar tranquilo, e ficar de boa, e baixar, e deitar no meu sofá e dormir. Agora,
Quando você taca a dopamina no talo por causa da fome, você comeu e deitou no sofá, a dopamina faz isso aqui. Porque a dopamina, ela é a busca, não é o prazer. A hora que você tá tendo o prazer ali, a dopamina já tá baixando. O negócio é a expectativa, eu vou buscar. E é isso que falta no TDAH, né? Então, assim, mas é o que você falou, é enviesado. Então, eu chego lá, respondo umas coisas num questionário e alguém fala, isso aí é de TDAH, porque eu esqueço a chave. Tanto que tem algumas diretrizes para você diagnosticar lá no DSM, né, que é a diretriz que você faz o diagnóstico, que, por exemplo, você vai mal numa matéria. Isso não é TDAH, mano. Você tem que ir mal e ter problemas de concentração em vários setores da tua vida. Eu tenho visto isso com autismo. Muita gente vem falar comigo assim, muita gente. É impressionante. Eu tenho um grau de autismo. Eu falo, quem te falou? Primeira pergunta. Não, eu vi na internet. Aí você fala, no TikTok. Aí você fala, tá, por que você tem um grau de autismo? Porque eu tenho um problema de socialização, porque eu sou introspectivo, eu tenho um problema de comunicação, eu sou muito metódico. Eu falo assim, tá, mas você é tímido? Sim. Você sofria bullying? Sim. Você teve problema de fazer amizade? Sim. Talvez não seja autismo. Talvez você só não tenha... Chama ambiente. Talvez você só... O ambiente te levou a ter esse tipo de comportamento. Então isso não é uma doença, isso daí é um fator social. A gente não consegue separar às vezes, e acho que essa é a grande dificuldade do TDAH, acho que essa é a grande dificuldade do autismo, essa é a grande dificuldade... A gente pega fatores comportamentais, tipo assim, que nem a gente falou, a diferença de você ter um déficit de atenção, um problema de atenção porque você tá com o cérebro podre, porque você tá consumindo muita tela, tá viciado em TikTok, isso é uma coisa. Isso. E outra coisa é TDAH. A mesma coisa é você ser uma pessoa tímida, uma pessoa que não conversa, que não interage e tudo mais. Outra coisa é você ser autista. E é assim, se você não dormir, por exemplo, direito, você vai ter déficit de atenção. Então assim, é só não dormir. O cara dormiu, você já tira um monte de laudo. Né? Porque não dá pra ter atenção e concentração com privação de sono. Esse papo nosso aqui respondeu a pergunta do Luiz Games, né? Você atende muitos jovens com TDAH? Eu tenho TDAH, fiz 18 anos esse ano, conheço antigos colegas de escola de 16 a 18 com essas mesmas condições. E é complicado, a gente já falou disso daqui. E pra gente encerrar aqui, William... Lembrando, tinha lá. Sempre teve o TDAH na nossa sala de aula. A gente só fala, moleque loucão, mundo da lua. Eu tenho um caso aqui, bem rapidinho aqui, eu tenho um caso de um amigo meu, o Yunis, beijo. Yunis maravilhoso, me segue, me acompanha até hoje, super parceiro meu. Ele era o demônio. Assim, ele era o anticristo na sala de aula. O moleque arranjava briga, problema, não prestava atenção, ia mal, tal, capeta, assim mesmo. Toda a definição que você daria pra um capeta. Foi convidado a ser retirado do colégio, sempre deu problema. E ele teve uma vida inteira de problemas ao longo do colégio. Até o dia que ele caiu numa escola particular que a gente fazia. Não era uma escola particular, era uma aula de reforço que nós fazíamos. Tinha um professor que ele era da USP. E esse professor da USP um dia sentou na frente do Yunis, olhou e falou assim... Chega aqui que eu quero trocar uma ideia com você aqui, quero fazer meia dúzia de testes com você. Tá. Vou te mandar uma psicóloga. Mandou. Chamou os pais dele e falou assim, o Yunis tem TDAH. Mas o cara falou assim, a gente vai ter que dar remédio pra ele. Disse, não, mas não sei o que. Eu falei assim, não, ele precisa. A vida desse cara mudou. Pois é. Assim, dá água pro vinho. Hoje ele é empresário. Hoje assim, é um cara fodido. Mas por quê? Porque às vezes, eu acho que o grande drama hoje, e de novo, que é uma tristeza a gente tem que falar às vezes de um lugar de privilégio, é que o Yunis tinha dinheiro. O Yunis deu a sorte de cruzar um professor, de pagar um psicólogo, de ter acesso a um remédio. Quanto jovem hoje não está numa escola pública e sofre com isso? A população brasileira, em sua média, não tem, né? Em sua maioria, inclusive, né? Não tem. Mas de fato é isso aí. Aí você vê o remédio, malvadão, e resolveu. Salva a vida da pessoa e muda no jogo de novo. Esse que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast com o William Borghetti. Pra você assistir ao episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal de cortes. Valeu!